Bom dia, pessoal, tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre o excelente livro Sobressalto, do autor australiano Kenneth Cook, que foi publicado no Brasil pela Grua. E eu nem sabia que esse livro existia. Quem me indicou foi uma pessoa chamada Túlio, lá no Instagram. E entre o Túlio me indicar esse livro, eu ler a sinopse e comprar, foi coisa assim de 10 minutinhos. De tão interessante que eu achei a temática desse livro, principalmente por ser um autor australiano e uma história que se passa no Outback australiano, que é a região semiárida da Austrália, no interior. Nunca tinha lido nada a respeito, poucos filmes, né? Então resolvi arriscar. E que dica boa! Eu já agradeci você, né, Túlio, mas muito obrigada pela dica. E eu tenho bastante coisa para falar sobre esse livro, então vamos começar. E Sobressalto vai contar pra gente a história de um cara chamado John Grant, que é professor de uma escola de crianças. E ele trabalha para o governo, ou seja, tem que dar aula aonde é alocado. E John Grant é mandado para essa localidade desértica, que não tem nada, absolutamente nada. Um lugar chamado Tibunda. E ele tem que ficar nesse lugar por 2 anos, obrigatoriamente, para só depois conseguir uma possível transferência para outro lugar. Então, John Grant, sendo um cara da cidade mais civilizado, se acha superior àquelas pessoas, né? Ele não esconde de ninguém que ele tá ali por obrigação, ele não gosta daquilo, enfim. E o livro começa no último dia de aula de Grant, né, partindo para as férias em Sydney, onde ele vai encontrar família, onde ele vai encontrar pessoas civilizadas, uma namorada. John Grant pega o trem e no meio do caminho ele faz uma parada para dormir, só para dormir, numa cidade chamada Bundanhaba, para os íntimos Iaba. Aí ele chega lá, pede um quarto de hotel, a cidade extremamente quente, calorenta, como aquela região toda. E ele resolve ir para um bar tomar uma cerveja, porque afinal de contas, ele, mesmo sendo da cidade grande, fala que a única coisa boa daquela região é a cerveja gelada. E meu irmão, é aí que tudo começa. A vida de John Grant, que parecia assim, perfeitinha, de um playboyzinho, vai do céu ao inferno, assim, mas de uma vez, atropelando tudo. É aquela coisa, maldita hora que eu fui parar nessa cidade, tudo deu errado. E isso é no comecinho do livro, tá? Enfim, ele vai pra esse bar, começa a tomar uma cerveja, ele meio que fica assim, não querendo se misturar muito com as pessoas, porque afinal de contas ele é um ser superior. Só que ele acaba fazendo uma amizade meio forçada com um xerife da cidade, com um policial. E ele começa a conversar com esse xerife, e esse xerife vai pagando cerveja pra ele, E um detalhe, aqui em Iaba é uma ofensa, assim, absurda. Se você é convidado para tomar uma cerveja, se você se recusar, parece que bateu na mãe, sabe? Aquela coisa assim, pior coisa do mundo. E as pessoas bebem o tempo inteiro em Iaba. Então elas estão acostumadas a pegar a cerveja e virar o copo, coisa que John Grant não estava acostumado a fazer. Só que para não ficar para trás, para não se sentir pior do que aquelas pessoas, ele começa a agir como elas. Então ele pega a cerveja, o copo e vira, e vira. E é isso mesmo que as pessoas esperam que ele faça, agir como elas. E aí, cara, vai copo atrás de copo, e quando a gente vê, o John Grant já tá lá, muito louco da vida, piradão mesmo, e já fica amigo de todo mundo, e já fala com todo mundo, até que ele acaba num lugar, num outro bar, onde eles brincam de um jogo chamado Two Up, que é como se fosse um cara ou coroa, só que eles apostam muita grana nesse jogo. E aí o John Grant, com cerveja até na alma, começa a jogar também. E é óbvio que a gente sabe que ele vai ganhar e depois ele vai perder todo o dinheiro que ele tinha nesse jogo. Isso não é spoiler de jeito nenhum, porque é uma coisa meio óbvia, já que o clima sombrio do livro, né, dessa coisa de sufocamento, já tá desde as primeiras páginas. Então a gente já sente que alguma coisa vai acontecer, que vai dar errado, sabe? Então John Grant se vê numa cidade estranha, sem conhecer ninguém, completamente
bêbado e sem um centavo de grana no bolso. E ele acaba conhecendo umas pessoas que, por trás de uma máscara de querer ajudar, só atrapalham mais as coisas. Então ele se envolve com as pessoas da cidade, pessoas que realmente vivem para beber e fazer besteiras e coisas sem sentido. E ele vai junto, porque ele acaba não tendo outra alternativa, mesmo porque ele já tá fora de si, ele não sabe mais quem ele é, sabe? E daí pra frente é ladeira abaixo, ele só vai piorando a situação, só vai se dando mais mal ainda. E mesmo ainda tendo um pouco de senso crítico em relação ao comportamento daquelas pessoas, ele meio que não consegue se livrar daquilo. E é nesse ponto que o livro leva a gente a se questionar bastante sobre a condição humana. Se a raça humana tem já um instinto animal, um instinto selvagem, ou se o homem é naturalmente bom, só que é corrompido pelo meio, como já disse há muito tempo Rousseau, né, lá atrás. A gente vê aqui uma representação da natureza primitiva do homem, tá? Onde um cara sensível, ele meio que esquece, ele se dissocia da sua personalidade e passa a agir de uma forma selvagem. Cadê o seu caráter, a sua moral, o seu comportamento? Cadê? Aonde foi? Não sei, não sei. E ele também fica sem saber. Ele faz as coisas e não acredita assim que ele faz, sabe? Essa dualidade de personalidades fica muito explícita numa das cenas mais chocantes que eu já li na minha vida, que é numa caçada de cangurus. Na Austrália tem sim a caça legal de cangurus, só que aqui nessa região, em Iaba, com essas pessoas aqui, a caça de cangurus é simplesmente uma coisa cruel, é a diversão deles. Então John Grant vai com essa galera para essa caça de cangurus e aí eu já vou avisando, tá galera? É uma passagem, é uma sequência assim de tirar o fôlego, impressionante, violenta, cruel e que me impressionou bastante. Tanto na escrita, pelo realismo que ele contou aquilo pra gente, como também das coisas que os personagens fizeram aqui com os animais. Mas apesar da crueldade, são cenas muito boas, muito bem escritas, e mesmo porque o próprio autor viveu muitos anos como jornalista numa cidade chamada Broken Hill, então ele com certeza deve ter visto esse tipo de coisa por lá, né? É a escrita de Kenneth Cook que coloca a gente nesse desconforto todo. Tá? Ele faz a gente perceber muitas coisas ao longo do livro e sentir também. É aquele tipo de livro que te traz sensação física além do que você está lendo. E eu gosto muito quando isso acontece. E na sequência, como eu disse, John Grant só vai se lascando mais ainda. E tem aqui cenas com uma conotação sexual, sabe? Tudo muito implicitamente explícito. E eu não vou contar se John Grant consegue se livrar dessas pessoas, se ele consegue sair de Iaba. Isso eu parei por aqui, eu não vou falar, porque é um livro que vale muito a pena a leitura. É um livro excelente, são momentos de tensão o tempo inteiro, e você fica torcendo pro John Grant falando, cara, não faz isso. Aí ele vai lá e faz. Outra coisa muito interessante aqui nesse livro são as personagens femininas. Elas quase não aparecem, porque é um livro predominantemente masculino, só que quando as mulheres aparecem, elas são muito donas de si, e elas não estão nem aí pros homens, tá? E elas fazem o que elas querem. E eu não posso mais falar nada sobre o livro, porque aí sim vai ser spoiler, eu não quero estragar, porque esse livro aqui é tensão do início ao fim, e é uma tensão estranha, sabe? É uma coisa... Sabe filme de terror que você assiste assim, tampando o olho, mas assiste do mesmo jeito? É esse livro aqui, a mesma coisa. Eu li uma resenha que exemplifica exatamente o que é esse livro. Sabe aquele filme Se Beber Não Case? Pois é exatamente isso. Se Beber Não Case, só que sem as partes engraçadas. Verdade. E falando em filme, tem filme sobre esse livro. E eu assisti em inglês mesmo, eu não consegui achar a legenda em português. E eu tive um pouquinho de dificuldade porque é um inglês com sotaque australiano, só que ainda do interior da Austrália.
Só que como eu já tinha lido o livro, para mim ficou menos complicado associar o que eles estavam falando com o que estava acontecendo. E o filme é muito fiel ao livro, e ele foi selecionado para o Festival de Cannes daquela época. E é um filme considerado cult hoje em dia, gostei pra caramba, só que no filme as coisas são mais implícitas do que aqui. E eu tava com muita curiosidade em relação ao filme, eu queria muito ver esse filme justamente pra ver as cenas da caçada dos cangurus. E gente, que dó, muita pena mesmo. No final do filme tem um aviso falando que as cenas da caçada foram gravadas durante uma caça legal, autorizada pelo governo, que acontece de tempos em tempos lá na Austrália. Mas mesmo essa caçada sendo autorizada, gente, que dó! O título original do livro é Wake and Fried, e o filme na época foi lançado como Outback, e aqui no Brasil, em alguns países, ele chegou com o nome de Caminhos do Inferno. Nada a ver, né? Prefiro o Sobressalto mesmo. Mas Caminhos do Inferno é perfeitamente aplicável esse livro, combina super. Outro ponto positivo aqui desse livro é que no final a gente tem um pós-fácil excelente, escrito por um cara chamado Peter Temple, que é um dos autores mais premiados da Austrália atualmente. E ele vai fazer uma análise bastante interessante a respeito do livro, a respeito do comportamento dos personagens do livro, inclusive do comportamento de John Grant, que meio que por se sentir superior às pessoas aqui do interior da Austrália, ele meio que merecia ter passado por aquilo que ele passou. E do porquê as pessoas do interior da Austrália, dessa localidade especificamente, que é fictícia, mas só que não, né, agem dessa forma. Então ele vai abordar também a época que a Austrália era uma colônia inglesa, de como as pessoas agiam, de como cada colônia dentro da Austrália tinha suas próprias leis, e assim ficou por muitos e muitos anos. E esse livro aqui é tão relevante para a história da Austrália, para os australianos, que é um livro obrigatório nas escolas até hoje. Mas enfim, galera, eu acho que eu já falei demais, eu acho que eu não preciso mais dizer nada. É um livro que aflorou muito as minhas emoções, me colocou para pensar em bastante coisa, principalmente em relação ao comportamento humano. A única coisa que eu posso falar para vocês é que leiam Sobressalto, leiam e depois venham me contar o que vocês acharam. Eu gostei de cada linha desse livro, gostei pra caramba e indico demais. E esse livrinho aqui, pequenininho, com certeza já entrou para minha lista dos melhores de 2016. 16? Eu tenho problema com data, né? 2017, gente. E para ficar por dentro de mais um monte de novidade, não deixe de me acompanhar também pelas redes sociais. Todos os endereços estão aqui do ladinho, também lá embaixo, na caixinha de informações. E o Lido Lendo também tem um grupo no Facebook agora que tá bem legal, tá? Vou deixar o endereço aqui embaixo também. Vai lá participar. E como eu sempre digo, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até os próximos vídeos. Tchau, gente. Brigadão.